O que é um líder? Qual a imagem de um líder? Qual comportamento se espera de um? Dá para se ter uma ideia, mas a vida real contraria muitas vezes as nossas expectativas, não é? Pelo manual, Jair Bolsonaro jamais deveria ter tido a atuação que teve em relação à pandemia, por exemplo. Nem Trump foi negacionista em relação à vacina, como o presidente brasileiro. Assim, a gente poderia imaginar que João Dória, defensor do imunizante, ganharia pontos com a opinião pública, certo? E o que a gente tem? Bolsonaro com mais de 30% das intenções de voto e Dória fora da disputa. Claro que você pode pensar, mas e se ele não fosse negacionista? Teria mais votos? Não dá para saber. Suposições assim não alteram a realidade. Há o que há. De todo jeito, é inegável que as ações ou omissões moldam o perfil dos políticos. Alteram suas reações e a opinião da sociedade em relação a eles. E é justamente sobre isso o caldo onde a mosca vai pousar no episódio 52. Mas antes da gente começar, já deixa seu like, comentário, ativa o sininho e se inscreve no canal. Assim, você não perde nenhum novo episódio, certo? E se quiser ouvir nosso conteúdo, a Mosca também é um podcast disponível em várias plataformas. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, beleza? Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Terminei de assistir Stranger Things essa semana. Sim, eu sei, eu reconheço, eu tô atrasado. Muitos dos que curtem a série devem ter maratonado ela logo que a Netflix lançou há algumas semanas. Reconheço também que não achei que a quarta temporada traga coisas muito inovadoras. Os produtores parecem bem seguros sobre o que estão fazendo e resolveram apostar na mesma fórmula de antes. Por outro lado, eu fiquei pensando como deve ser difícil ser prefeito da ficcional cidade de Hawkins, não é? É curioso que, embora a série explore o papel da polícia sobre os acontecimentos, não há nada, pelo menos que eu me lembre, sobre o papel político dos fatos. E é inegável que a política está muito ligada à questão das tragédias. Presidentes, governadores, prefeitos e outras autoridades, eleitas ou não, respondem e representam a dor e o luto do país nesses momentos. Como a gente inclusive já discutiu no episódio 26, quando tratou do papel do presidente em relação ao luto nacional. É papel das autoridades unir a nação ou determinada região em torno da reconstrução que se espera depois de uma grande tragédia, ou demonstrar nosso pesar coletivo diante de fatos que entristecem o povo. Mas podemos ir até mais longe. A resposta que autoridades dão a situações trágicas impactam diretamente na popularidade delas. E a história está cheia de exemplos. Cheia. Com ações e omissões que foram profundamente sentidas pela opinião pública. Quer exemplos? Um dos casos mais notórios talvez seja a atuação do rei Jorge VI durante a Segunda Guerra Mundial. Sua Majestade resolveu permanecer em Londres depois de iniciado o conflito, contrariando os que sugeriam que a família real pudesse ir para o Canadá. Mais ainda, ficou por lá mesmo depois do Palácio de Buckingham ser bombardeado pelos nazistas. Aliás, tal bombardeio acabou sendo quase um símbolo da união entre o monarca, sua família e o país, todos igualados em alguma perda, algum dano. E essa história não soa familiar? Bem possível que você tenha ouvido isso pensando no presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que recusou ofertas estrangeiras de resgate há alguns meses, decidindo ficar em Kiev com sua família, de onde fez uma série de postagens para dizer que estava ali. O que não ficou muito natural, no entanto, foram as fotos feitas pela superfotógrafa Annie Leibovitz, que foi enviada à Ucrânia pela revista Vogue, especialmente para fotografar a primeira-dama e o próprio presidente. Annie é uma fotógrafa muito conhecida, muito importante, das mais importantes. Para citar apenas um dos seus cliques famosos, é dela aquela imagem icônica de John Lennon, sem roupa, abraçado a Yoko Ono. Foto que foi tirada, inclusive, horas antes do assassinato do cantor. Dessa vez, no entanto, parece que a abordagem da fotógrafa não foi muito bem recebida. As imagens que ela fez de Olena Zelenska, primeira-dama da Ucrânia, em meio a escombros de guerra e militares,
parecem que não pegaram lá muito bem. Culpa de Olena, do presidente, da fotógrafa, provavelmente mais da fotógrafa, porque ela parece que não interpretou corretamente que tipo de fotografia ela devia fazer naquele momento. No entanto, será que quem vê a imagem vai pensar assim? Ou será que vai apenas ver uma primeira-dama que parece fazer pose em meio à tragédia, hein? Ou ainda, posar para a revista Vogue, que tem toda uma estética, uma linguagem de ensaio de moda, não é um exagero em um momento como esses? Uma espetacularização do conflito? Um efeito colateral das ferramentas digitais e imagéticas que elevaram Volodymyr Zelensky ao papel de líder relevante, que aposto provavelmente pode até dar a ele o título de personalidade do ano em muitas publicações como a Time, por exemplo? Talvez o problema nesse caso é que as lentes de Annie Leibovitz parecem não capturar a verdade. Ficou falso demais. Assim, quando a gente vê a foto, o que temos ali é uma imagem com cara de campanha publicitária que não representa bem o horror da guerra e o que a gente deveria esperar de uma primeira-dama em meio a um conflito. Em outras palavras, a imagem rompe com o ideal de liderança que se espera em um momento desses. Guardadas as devidas proporções, é mais ou menos o que aconteceu com o ex-presidente Bush quando ele foi avisado sobre o ataque às Torres Gêmeas e ao Pentágono naquele fatídico 11 de setembro. Qual a imagem que a gente espera de um presidente dos Estados Unidos em meio a um ataque ao país? Seguramente o que vem à nossa cabeça é uma cena hollywoodiana. Podemos quase escutar a música épica ao fundo e uma ação rápida do líder. O que a gente teve? Um presidente pensativo, tentando entender como reagir. No entanto, aquela cena de indecisão não foi suficiente para abalar a popularidade de Bush, que cresceu depois do 11 de setembro, saindo de cerca de 50% para 86% após o ataque. A reação do presidente ao golpe sofrido e o sentimento de união nacional após os ataques deram a Bush seu mais alto patamar de aprovação durante todo o seu mandato. E alguns vão até mais longe, dizem que aquele 11 de setembro seria determinante para a reeleição do presidente. Não é de se duvidar, afinal aquelas poucas horas reposicionaram a atuação dos Estados Unidos em relação ao mundo, abriram espaço para as invasões do Afeganistão e posteriormente do Iraque e criaram todo o enredo dos anos Bush. E se a resposta do ex-presidente aos ataques terroristas criou uma impressão de um líder forte ou ao menos respeitável, o mesmo a gente não pode dizer sobre Joe Biden atualmente. O atual inquilino da Casa Branca é considerado fraco e velho por muitos, e sua atuação parece não ser vista muitas vezes com a firmeza que se espera do líder do mundo livre, como os americanos tanto gostam de dizer. Como esquecer a saída das tropas americanas do Afeganistão, por exemplo? Após anos de guerra, o Talibã recuperou Cabul com uma facilidade inacreditável, e as tropas americanas saíram de lá humilhadas. O que se reforça não é a força do presidente, certo? Depois, Biden tentou a todo custo impedir que Putin invadisse a Ucrânia. Claro que, pela Rússia ser uma potência nuclear, as ações de Biden eram muito limitadas, como a gente inclusive discutiu no episódio 25. Mesmo assim, Biden se esforçou. Lançou mão de segredos do serviço secreto para avisar ao mundo sobre a invasão iminente. Ameaçou com sanções duras, mas no dia da invasão propriamente dita, quando todo mundo esperava um pronunciamento contundente do presidente americano, o que ele fez? Demorou horas para se manifestar. Horas. Isso para citar só 2 exemplos. Talvez os 2 mais emblemáticos. Mas há outros. Biden tenta a todo custo parecer mais jovem do que é, inclusive. No dia da eleição, correu alguns passos rumo ao púlpito. Outro dia, quis subir rápido as escadas do Air Force One, o avião presidencial, e caiu. Não uma, mas 3 vezes. E outra vez, foi andar de bicicleta e caiu também. Caiu como anda caindo sua popularidade. E sim, a inflação está galopante por ali, há problemas econômicos avançando, o que complica a popularidade de qualquer um. Mas fato é que muitos já começam a dizer que o melhor é Biden ser o presidente de um mandato só. E não é só os Estados Unidos que estão sob o comando de um líder que não empolga muita gente. A exemplo da ficcional cidade de Hawkins, parece que bons líderes andam faltando por aí. E isso abre colateralmente espaço para mais extremismo
e ações de nações contra outras. Será que se houvesse um líder forte nos Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha, a Rússia teria invadido a Ucrânia? Parece que Putin percebeu essa debilidade para atuar. E essa semana, os Estados Unidos alertaram que a China poderia tentar algo contra Taiwan também. E se líderes fortes não previnem guerras, conflitos ou tragédias, a ausência deles faz diferença. Seguramente faz. Por hoje é tudo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum novo conteúdo. A Mosca volta na semana que vem.